Jacó se levanta de Betel e segue sua jornada fugindo de seu irmão Esaú. Ele passa 20 anos servindo Labão, que vem a se tornar seu sogro. Até que finalmente Deus o chama de volta. No processo da volta, Jacó já havia cruzado o val de Jaboque, já havia encontrado seu irmão Esaú, com quem se reconciliou. Finalmente, Gênesis 34, ele se estabelece em Siquém, onde ele vive uma experiência familiar trágica. Sua filha é violentada, seus filhos usam de violência, derramando sangue inocente em nome de uma suposta vingança ao que fizeram à irmã. Jacó está desesperado, agora os cananeus vão se unir, nós somos um grupo pequeno, eles vão acabar conosco. Ele está vendo a possibilidade do seu fim. Ele está vivendo um momento péssimo na família. É nessa hora que nós temos a segunda revelação de El Betel, o Deus de Betel. Gênesis capítulo 35, eu quero ler a partir do verso 1 até o verso 7, diz: Deus disse a Jacó, levante-se, vá para Betel e habite ali. Observe a frase, vá para Betel e habite ali. Deus está dizendo, nós temos que recomeçar. Até agora você não está fazendo nada direito. E nós vamos começar direito. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Deus diz, nós vamos retomar lá onde nós paramos, em Betel. E você volta lá para fazer um altar. Então Jacó disse à sua família, a todos os que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Antes de continuar, pensa comigo. O camarada com quem Deus tem uma aliança, por meio de quem Deus vai cumprir o seu propósito na terra. Tem gente na sua própria família com ídolos, que por alguma razão, difícil de aceitar ou engolir, ainda estão sendo tolerados. Mas Jacó decide um posicionamento, nós vamos começar uma limpeza. Vamos dar fim nos ídolos. A idolatria sempre se tornou um problema para a nação de Israel. Interessante é que mesmo posteriormente, em gerações bem adiante, nós vamos ver que o problema parecia se conservar. No final dos seus dias, Josué, ele se posiciona diante de uma geração e diz no verso 14 de Josué 24, agora pois temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses ao quem os pais de vocês serviram do outro lado de Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa já fizemos nossa escolha, nós serviremos ao Senhor. Agora, do que é que Josué está falando? Josué fala de 3 tipos de ídolos. Os deuses do Eufrates, do outro lado do Eufrates, os deuses do Egito, os deuses dos amorreus, ou da terra de Canaã. Da terra de Canaã é o lugar onde eles haviam acabado de entrar. O do Egito é de onde seus pais tinham saído. O que são os deuses do outro lado de Eufrates? São os ídolos da família de Abraão. Eles ainda eram parte da história. Gerações e gerações de pessoas ouvindo o plano e o propósito de Deus e que nunca se desligaram de determinadas coisas. Nesse momento Deus diz para Jacó, quer sair da miséria que você está? Quer ver o meu propósito se cumprir? Tem que ter santificação. Tem que ter comprometimento sério e profundo. Senão a coisa não anda. Senão não vai passar de nível. Eu e você precisamos entender que muitas das tragédias vividas na família de Jacó não é porque Deus o determinou. Muitas delas foram portas abertas para o reino das trevas, por meio de brechas e ilegalidades dadas. A Bíblia diz que a própria Raquel, a amada de Jacó, quando sai da casa de Labão, furta os ídolos do seu pai. E quando ele vem atrás e denuncia, Jacó indignado diz, aquele com quem tiver os seus deuses, seus ídolos, morra. Ele procura no encontro. E Raquel os escondeu bem. Mas aquela palavra acaba pesando. Ela é a primeira do grupo a falecer, de forma prematura. Muitas vezes nós estamos atribuindo a Deus a culpa de coisas que são legalidades que nós temos dado ao reino das trevas, por falta de um comprometimento com Ele. E a partir do comprometimento que Deus lutará em nosso favor, não com a falta dele. Quem está entendendo, diga amém.
Então ele diz, joguem fora os deuses estranhos que é no meio de vocês, purifiquem-se, troquem de roupa. Verso 3, vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, no hebraico significa Deus da casa de Deus, porque ali Deus havia se revelado a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. O que é que nós aprendemos na segunda revelação que Jacó tem? Aqui nós não temos a manifestação clara de uma aparição de Deus, a não ser o chamado para ir a Betel, mas a compreensão das coisas que se desenrolam, evidentemente, deve ser interpretada como um entendimento que Deus está comunicando. Quase como quem diz, não adianta ter aquela primeira parte da revelação sem ter essa outra. Na segunda, a primeira coisa que Deus faz é, não faz o menor sentido você entender que eu tenho uma casa e não edificar um altar. Então preste atenção. Pedro, em 1 de Pedro 2,5, diz que nós estamos sendo edificados casa espiritual. Qual é o propósito da casa? A fim de ser um sacerdócio santo. Onde tem casa, tem sacerdócio. Qual o propósito de ter sacerdócio? A fim de que ofereçamos sacrifícios espirituais. Onde tem sacerdócio, tem serviço. O conceito de uma casa, destituído do conceito de serviço, é completamente nulo, é incompleto, é sem propósito. Eu e você não podemos querer um lugar onde a presença de Deus se manifesta para nos servir. A presença de Deus se manifesta para nos capacitar a servi-lo. E se nós não tivermos a perspectiva certa e o coração disposto a servir, nós vamos estagnar a manifestação que poderia estar acontecendo na minha e na sua vida. Ou ela vai estar lá e nós, como Jacó, vamos dizer antes, ele estava aqui, eu não sabia, eu não percebi, eu não conectei. Nós precisamos entender o chamado de Deus para uma visão de sacerdócio. Todos nós fomos chamados a servir. Não necessariamente com os mesmos dons, não necessariamente com os mesmos ministérios, mas todos fomos chamados para servir. Pelo amor de Deus, dá um amém aí. Amém. Então, no ambiente, se nós queremos viver a revelação da casa de Deus, nós precisamos entender o serviço não é negociável. E quando falamos de serviço, não falamos apenas de funções que se ocupam nos cultos e programações da igreja. Nós estamos falando de um estilo de vida que envolve basicamente o cumprimento do que é essencial no plano. Se ele quer multiplicar, ele precisa de nós para alcançar pessoas. Evangelizar e cuidar de pessoas é tarefa de todo crente. Deixa eu tentar te provar um ponto da nossa incoerência. Se um traficante se converte, graças a Deus, a gente tem visto eles se converterem. Você há de concordar comigo que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que Romanos 8,1 diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Concorda com isso? Vai olhar para o ex-traficante novo convertido desse jeito? Sim. Mas você concorda comigo que ele vai ter que mudar de ramo? Efésios 4,28, que antes roubava, não roube mais, trabalhe, fazendo com as mãos. Nós precisamos nos adequar à nova vida com um novo comportamento. Você concorda que ele vai ter que mudar de ramo de prestação de serviço? Quando a garota de programa se converte, graças a Deus elas têm se convertido. Você crê que o sangue de Jesus de fato a purificou de todo pecado? Que se ela está em Cristo é uma nova criatura? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, não há mais condenação. Mas também concorda que ela vai ter que mudar o ramo de prestação de serviço? Porque nós defendemos como doutrina que quando alguém se converte, precisa se ajustar aos valores do reino e não carregar os anteriores. Alguém tem dificuldade de entender isso? Então me diga por que você diz que porque é um profissional liberal, um empresário, trabalha demais, não tem tempo para fazer as coisas do reino de Deus. Porque o ex-traficante, a ex-garota de programa precisa se adequar e você não. Por que você é melhor do que eles? Porque você tem privilégios que eles não têm. Então se você trabalha demais a ponto de não ter tempo para fazer o que Deus mandou, só tem uma solução para isso. Trabalhe menos, viva com menos e obedeça o seu Senhor, porque Ele não te pediu, Ele te mandou fazer algo. Mas enquanto nós seguimos fazendo dessa forma, nós estamos brincando de ser igreja. E quando nós falamos para Deus, não vai ter serviço ao sacerdócio aqui, diz, também não vai ter minha presença, também não vai ter porta dos céus com o sobrenatural invadindo. E não adianta ficar clamando por avivamento se tu não quer mexer o corpinho.
Só há um propósito para o avivamento, não é nos alegrar, é alegrar o coração de Deus, viabilizando o cumprimento do propósito dele, gente sendo alcançada, e nós precisamos fazer das alegrias de Deus a nossa alegria. Quem está entendendo, diga amém. Há uma nova estação chegando, me ouça com atenção, mas nós precisamos entender e nos adequar ao processo de Deus. A segunda coisa, eu falei a respeito dos ídolos, dei o pano de fundo histórico. Mas Jacó manda seus filhos se santificar de uma forma como aquela casa nunca havia experimentado. E se nós queremos passar para a próxima fase, para uma realidade mais profunda e completa do que é ser igreja, não um lugar onde frequentamos, não uma mera comunidade onde participamos, mas a porta dos céus, nós precisamos entender que santificação é inegociável. Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. No verso 16, ele pergunta: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não faz o menor sentido você imaginar a ideia de santuário, casa de Deus, e tentar conectar isso com a presença de ídolos, de falsos deuses. Depois de perguntar isso, ele diz: porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, e agora vem citação de texto do Antigo Testamento: habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, e agora se tem uma conexão que junta um raciocínio sendo construído, a conclusão a que se chega. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem coisa impura e eu os receberei. Deus está dizendo, para viver a realidade da manifestação da minha presença, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus. Vocês precisam de se separarem, de se purificarem, de se santificarem. Então ele diz: e eu os receberei. E ele segue afirmando: serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.